Olá, bem-vindo ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e neste episódio vamos falar de um momento tão ansiado por todos. Mal chegam os primeiros raios de sol, começamos logo a pensar nas nossas férias. Mas planear as férias é algo muito importante. É mais do que sair do cenário de todos os dias e poder relaxar efetivamente e poder descansar não só o corpo, mas também a cabeça. Venha daí e vamos falar um pouco de como é que podemos marcar umas férias diferentes e que vão fazer com que toda a gente fique feliz e contente e muito descansado. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Nesta altura do ano, e porque é março, é na maioria das vezes nas empresas o mês em que se marcam as férias, começamos logo a pensar nisso. Mas programar umas férias tem o seu quê e a sua sabedoria que é importante levarmos isso em atenção. Em primeiro lugar, há sempre dois fatores que são muito importantes. Escolher com tempo, para termos a certeza que vamos para o sítio que queremos ir aos melhores preços possíveis e não ficamos com as sobras daquilo que ficou para o último. E, por outro lado, encontrar formas de que irmos de férias não é sairmos do cenário onde vivemos a nossa rotina do dia-a-dia e manter essa rotina noutro cenário. Porque, efetivamente, isso não ajuda a quebrar as rotinas diárias, a libertar a cabeça, a descansar o corpo, a viver tempo de qualidade com aqueles que mais gostamos. A primeira questão é logo aquela do temos que decidir, temos que marcar, temos que fazer. E quando andamos em conversas com a família, com os filhos, com o companheiro, a tentar marcar as nossas férias, acontece que já estamos num ritmo de pressa, num ritmo de pressão. E por isso, mais vale começar cedo, começar com tempo, decidir o destino, decidir que tipo de férias é que queremos, para onde é que queremos ir, começar a ver todas as hipóteses com tempo e marcar atempadamente, de forma a garantir que, efetivamente, vamos para o local que escolhemos. E, para isso, é preciso, se calhar, sentar a família toda num jantar ou numa refeição à mesa e, com calma, decidir as datas, o local, quem é que vai ficar encarregue de programar a viagem. Porque isso também é muito importante, porque se todos começam a querer fazer as suas coisas ao mesmo tempo, acaba por não se chegar a lado nenhum, cada um vem com ideias diferentes, cada um quer marcar noutros sítios e não chegamos a consenso. A primeira questão é mesmo, efetivamente, juntarmos-nos todos, gerar um consenso, decidir a data e escolher o local. E a partir daí, o organizador fica encarregue de fazer a pesquisa, de ver os locais, obviamente apresentar propostas aos demais elementos da família, mas fica com ele o ónus de, no fundo, tratar de tudo e gerir para que as coisas corram bem. Para que umas férias sejam descansativas e que efetivamente sejam regeneradoras de energia, para que venhamos revigorados para recomeçar o trabalho, há sempre dois fatores muito importantes. O primeiro, já falei dele, é decidir com tempo, atempadamente, para poder escolher efetivamente o local para onde queremos ir, e o segundo é o relaxar as rotinas, ou seja, não transpor para o cenário de férias tudo aquilo que fazemos no dia-a-dia, na nossa vida de rotina de trabalho, de aulas, do que seja, porque senão vamos estar presos àquilo, vamos estar presos ao timing, vamos estar presos ao relógio, a querer encaixar tudo, umas coisas umas nas outras, e vamos voltar das férias ainda mais cansados do que fomos. Portanto, estes são os dois fatores principais para começar a decidir o local onde vamos passar as férias. Daí ser necessário começá-lo a fazer de uma forma atempada e com antecedência. Depois, a segunda coisa é que começamos muitas vezes já a entrar em modo férias e a preparar as férias quando estamos na pesquisa, na organização do local para onde queremos ir. Quantas vezes vai fazer uma viagem e, ao pesquisar os sítios dessa viagem, quais é que são as zonas por onde quer passar, o que vai ver, o que quer visitar, não está já um bocadinho a viajar também? E, portanto, esses meses de preparação muitas vezes são já uma pré-viagem daquilo que vai ser as suas férias, sejam cá dentro, seja no estrangeiro, seja onde for, e no fundo vai ser também um tempo em que vai começando a relaxar internamente e a imaginar-se nesse lugar, a saber que quando chegar lá vai poder ter o seu merecido descanso. Quando marcamos as férias com calma, com tempo, saboreando tudo aquilo que andamos a pesquisar,
temos mais gosto nisso, parece que estamos a viver já uma nova vida e isso dá-nos a motivação para que consigamos programar tudo de forma a ter também espaço livre para poder decidir num momento e não ter as coisas todas encavalitadas umas em cima das outras. E o marcar com antecedência dá-lhe o poder de escolha do local, que tipo de quarto, que tipo de casa, se é com cozinha, se é sem cozinha, se é com vista, se é sem vista, se tem pequeno almoço, se não tem pequeno almoço. E esse poder de escolha é fundamental para que a família ou quem vai de férias em conjunto possa já antever um tempo que vai ser um tempo de pausa, um tempo de abrandar, um tempo de recarregar energias e baterias. E antes de começar a programar, depois de falar em família, com os seus entes queridos, com as pessoas com quem vai passar férias, há 3 questões que é fundamental responder. Em primeiro lugar, que tipo de descanso é que eu preciso? Preciso de mar e praia, preciso de campo, preciso de uma road trip, preciso de uma viagem de avião para um sítio longínquo, quero ir conhecer um país novo, quero ficar em Portugal e fazer vários sítios em Portugal. É importante decidir que tipo de férias é que quer, porque a escolha do sítio para onde vai, a escolha das datas, tem tudo a ver com aquilo que pretende para esse tipo de férias. A segunda questão é: quero ir para um sítio mais de cidade, mais urbano, onde tenho museus, tenho coisas para visitar, vou andar mais a pé, vou ter mais tempo de cidade, ou seja, um tempo mais parecido eventualmente com aquilo com que eu vivo no dia-a-dia, ou quero um tempo onde é só para ir, largar as coisas, ficar ali a descansar, não me chatear muito e não ter que me preocupar com nada. Esse tipo de decisão também é importante quando se vai começar a marcar as férias. E por último, o que é que eu quero sentir quando chego lá? Quero sentir um espaço de silêncio e acolhimento, quero sentir um espaço de diversão onde há sempre muita coisa a acontecer, quero sentir um espaço mais cultural onde tenho visitas para fazer, museus, atividades, experiências. Aquilo que eu quero sentir vai ser também fundamental para escolher o local e o destino das nossas férias. Por exemplo, se quiser fazer uma road trip em que vai de autocaravana, suponhamos, terá que escolher os sítios onde vai abastecer essa autocaravana, onde vai pôr a água, onde vai carregá-la, onde é que há o parque para essa autocaravana. Tudo isso são coisas que lhe tiram o stress se estiverem programadas antecipadamente, com tempo, e para que depois, durante a viagem, tudo corra de uma forma tranquila, relaxada e que lhe dê efetivamente margem para poder descansar, que é o objetivo principal das férias de todos os anos. Já falei um pouco das rotinas e que ao mudarmos para um local de férias devemos tentar aligeirar as rotinas que temos. Ou seja, não pôr despertador, portanto poder dormir até mais tarde, fazer as horas que quisermos, deixar que as crianças tenham horários também mais relaxados, fazerem a siesta mais tarde, jantarem mais tarde, poderem acompanhar os pais quando são crianças pequenas. Não ter grandes preocupações com as refeições, pedir ajuda, definir uma tabela de tarefas para que cada um possa ajudar. Os mais pequenos, cada um tem uma mochila para levar para o campo ou para a praia com as suas coisas, cada um ajudar a preparar nas refeições, tratamento de lavar a louça, lavar a roupa, também ser faseado por tarefas e dividido pelos vários membros das pessoas que estão em conjunto. Isto tudo porque senão acaba por ser muitas das vezes, na maioria dos grandes casos, a mulher que vai acabar por ser sobrecarregada e acaba por não ter férias de qualidade, porque na verdade vai só deslocar para o seu local de férias aquilo que já faz em casa diariamente. E por isso, se relaxarmos essas rotinas, se não tivermos que estar a responder a e-mails nem a telefones, não levarmos de todo o trabalho, escolhermos bem os livros que queremos levar para ler, enfim, tudo isso é fundamental para que não tenhamos um horário muito rígido, possamos adaptar àquilo que queremos fazer ao longo dos dias em que vamos estar a descansar e termos também margem de tempo para não fazer nada, para estar só a olhar, a contemplar, a ouvir uma música, a beber calmamente uma bebida ao fim da tarde, sem grandes preocupações, porque é disso que efetivamente se trata, é podermos ter tempo de qualidade com aqueles que mais gostamos e tempo também para nós. É muito importante que nas férias também consigamos ter tempo para nós próprios. E por isso é fundamental que, para conseguir ter esse tempo para nós próprios, não tenhamos tantos alarmes nem relógios, sejamos menos rígidos com as regras e também darmos espaço para o tempo morto, para podermos não fazer nada, para poder contemplar, como disse há pouco. Não ter tudo programado para aproveitar bem e saborear, porque às vezes as férias melhores não são as mais longas, são as mais bem vividas, são aquelas em que aproveitamos efetivamente todos os momentos para poder descansar, sobretudo a nossa cabeça, o corpo também, obviamente, e é disso que se pretende, mas também a nossa cabeça.
porque a nossa cabeça está cheia dos projetos, do trabalho, das coisas que temos que fazer, da preocupação com as escolas dos miúdos, quando temos miúdos, ou dos nossos pais, quando têm também as rotinas deles, e portanto este tempo é mesmo um tempo para que consigamos esvaziar a nossa mente, para poder voltar a enchê-la com coisas novas, com energia redobrada, com vontade, com mais motivação. E as férias em família normalmente não requerem grande produção. O mais importante é a presença. E por isso é muito interessante quando vamos para um sítio em que seja uma casa ou até mesmo um hotel, ou até numa autocaravana, por exemplo, que possamos levar uns jogos de tabuleiro, que façamos todos esses jogos em família, às vezes quizzes, uns quizzes que tenham perguntas adaptadas a todos os tipos de idade, em que passamos um serão ali à conversa, a debater o quiz, a fazer piadas e a rir e a partilhar isso tudo uns com os outros. Passeios que possam ser descansativos a pé, visitar espaços ao ar livre, visitar espaços temáticos, monumentos históricos, ou museus, ou até uma fábrica de olaria, quem sabe. Se forem pessoas mais dadas à parte do vinho, uma adega e experimentar os vinhos. Escolher também criteriosamente alguns restaurantes para não ter que cozinhar em casa e poder provar a gastronomia do local onde está a passar férias, seja nacional ou seja estrangeiro. Portanto, tudo isto são momentos de partilha, são momentos de convívio, são momentos em que estamos juntos, mas longe daquilo que é a rotina do dia-a-dia, para podermos aproveitar bem a companhia uns dos outros. Se tiver uma zona mais cultural, que tem mais coisas para visitar, seja um castelo, um palácio, um museu, uma basílica, tente tentar não fazer essas visitas todas no mesmo dia. Programe a sua estadia, sejam 3, 4, 5 dias, com uma visita diária, sem stresses, sem grandes horas, porque senão isso vai dar-lhe uma correria desnecessária, vai fazer com que esteja sempre nervoso ou nervosa com a hora de entrada no local que escolheu. Quer que as crianças, se forem crianças pequenas, se despachem para que consigamos ver tudo com calma. E por isso, pense que estas férias não são uma maratona, não é algo que tem que fazer para cumprir os 21 quilómetros. É algo que é para saborear, para ir fazendo aos poucos 1 quilómetro de cada vez, e o ideal é não marcar mais do que uma atividade destas, culturais ou visitas guiadas ou o que seja, por dia, para que possa efetivamente dar espaço, conseguir aproveitar ao máximo essa visita e também tirar daí alguma aprendizagem, algum tempo útil, ou até, quem sabe, conhecer sítios novos pelos quais ansiava há muito tempo e que ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer. Uma ideia muito gira que eu fazia com os meus filhos quando eles eram pequenos era, no fim de uma destas visitas, perguntar-lhes 2 coisas que eles tivessem visto e que tivesse de facto impactado. Achei muita graça porque uma vez um dos meus filhos tínhamos ido visitar um museu, obviamente uma visita mais curta e não tão demorada porque ele era relativamente pequeno, e no fim perguntei-lhe o que é que ele tinha gostado mais do museu. E a resposta foi a loja de souvenirs, porque foi onde comprámos uns lápis para eu colorir. E portanto, pode até ser a loja de souvenirs. O que é interessante é tentar que as crianças, mesmo as mais pequenas ou até as mais graúdas, consigam, destas visitas guiadas, destes eventos culturais, destes passeios que fazemos, eleger pelo menos 1 ou 2 coisas que lhes tenham impactado e que eles levem como recordação, como memória, porque é disso também que se trata as férias, é fazer memórias em conjunto. E, ao partilharmos todos os momentos desse dia, vamos não só estar a recordar aquilo que estivemos a ver e a aprender, como também a poder estar em família a debater porque é que uns gostaram mais de uma coisa e porque é que outros gostaram mais de outra. E isto gera conversas muito giras e memórias que ficam para o futuro. Depois, uma coisa que também costuma resultar bem quando temos refeições para fazer, se tivermos uma família mais ou menos numerosa ou que dê para dividir em 2 ou 3 elementos, é fazer competições de culinária. Por exemplo, hoje uns vão fazer uma refeição e têm que fazer um menu, definido por eles, de acordo com os gostos e preferências da família, e no dia a seguir será a outra equipa. E façam este tipo de jogos também. Quem é que prepara melhor a mesa do pequeno almoço? Quem é que conseguiu lavar mais roupa e estendê-la em menos tempo? Sei lá, fazer este tipo de concurso entre os vários elementos da família, porque isso também torna as dinâmicas diferentes, torna as dinâmicas mais divertidas, faz com que todos se envolvam mais, que todos partilhem mais e, no fim, de certeza absoluta que dá origem também a muito boas gargalhadas. Depois há outra coisa que é fundamental nas férias, que é ter uma consciência muito grande ao fazer as malas. Como é óbvio, cada sítio tem as suas necessidades,
mas na maioria das vezes tentamos levar tudo connosco. O livro que queremos ler, o fato de ginástica para poder treinar, porque finalmente nestas férias é que eu vou ficar atlético, tudo aquilo, os jogos que vou levar para a praia e que queria fazer, uma panóplia de cremes, de coisas, de música para ouvir, enfim, montes e montes e montes de coisas que depois, quando vamos juntar todo o agregado familiar e tudo aquilo que temos que levar, damos com uma mala totalmente atolhada, uma dificuldade enorme em chegar aos sítios, sobretudo se é um itinerário que vai parando em vários sítios a carregar e a descarregar o carro, e na maioria das vezes chegamos ao sítio, temos uma roupa confortável, uns calções, uma t-shirt, uns chinelos e basicamente é disso que se trata. Obviamente o livro faz sempre falta, acho que é muito importante levarmos 1 ou 2 livros connosco. Quem tiver Kobo ou Kindle, melhor ainda, porque aí pode levar mesmo vários sem ocupar muito espaço. Mas, efetivamente, fazer a mala com alguma parcimónia para que não tenhamos uma bagagem gigante que depois se torna um peso estar sempre a carregar e a descarregar o carro, ou mesmo até quando estamos só num sítio parados a utilizar uma casa de férias, por exemplo, tenhamos que andar sempre com a tralha para todo lado. Portanto, é fundamental que façamos um bocadinho de desprendimento e que aproveitemos para relaxar mesmo isso, conseguir levar apenas o essencial, aquilo que nos faz sentir bem, que nos faz sentir confortáveis e que no fundo nos vai ajudar a que os dias sejam mais relaxados, mais calmos, mais tranquilos e mais energizantes. Deixo-lhe então aqui hoje um pequeno desafio semanal, como costumo fazer sempre, para que possa programar as suas férias em família. A primeira questão, como já disse no início, é reunirem-se e sentarem-se todos e decidirem uma data. Depois de decidirem a data, escolherem que tipo de férias querem. Se é mais calmo, se é mais cultural, se é mais itinerante, se é mais de cidade, se é mais de campo, se é mais de praia. A partir daí, decidam a data em que fecham as vossas férias, a marcação das férias, porque ao saberem que têm aquela data para fechar, é fundamental que o organizador ou a pessoa que ficou responsável por tratar de trazer as várias hipóteses para cima da mesa consiga ter tudo definido até à data em que vai marcar. Porque a partir do momento em que marca, fica descansado. Já começa a descansar um bocadinho antes, porque já sabe, pronto, está tudo decidido, está tudo marcado, a minha família concordou, é exatamente para aquele sítio que eu queria ir, vou exatamente fazer as férias que eu queria fazer, com o que tinha sonhado, com o que já tinha imaginado, com o que tinha andado a pesquisar na net e, portanto, fica descansado e já tem mais tempo livre para se dedicar a outras coisas, sem ter sempre no seu subconsciente aquela questão de tenho que marcar as férias, ainda não marquei as férias, tenho que marcar as férias, ok? E depois, de forma a ter umas férias mais relaxadas e também com menos rotinas e menos horários, defina duas regras que vai abolir. Por exemplo, o despertador de manhã e outra regra, por exemplo, à noite fazerem jogos em família e estarem divertidos a fazerem coisas que não impliquem ecrãs, digital, tudo aquilo que durante a vida do dia-a-dia, quando estamos na nossa vida normal, acabamos por fazer muito mais. E, portanto, já que temos ali aquele tempo de qualidade, aproveitar também para poder relaxar um pouco, de ir para a cama um pouco mais tarde os miúdos, por exemplo, poderem estar mais tempo com os pais, adaptarem mais os seus horários, de maneira que os pais também não sejam escravos desses horários das crianças. E depois escolha 1 ou 2 sítios para ir, sem ser enfiar tudo nos mesmos dias, porque senão vai sair das férias e chegar a casa e dizer assim, bolas, precisava de férias para descansar das férias. E outra coisa também, tente evitar sair muitas vezes à noite com grandes programas e grandes noitadas, porque isso vai cansar o seu corpo, não lhe vai dar oportunidade de poder efetivamente relaxar e descansar. É importante que conviva, que esteja com amigos, até com família, e que obviamente essas saídas fazem parte e é muito interessante e é muito importante que o faça também, mas tente que não seja todos os dias, porque senão aquilo que vai acontecer é que vai chegar ao fim das férias mais cansado do que quando foi para férias. E no fim das férias, aquilo que fica ou que deve ficar mais no seu subconsciente não é a lista de tudo aquilo que viu ou os pins dos sítios todos por onde passou. É mais de como é que se sentiu, como é que o seu corpo respondeu aos estímulos que teve, como é que conseguiu descansar, se efetivamente o sono foi reparador, se conseguiu ler e trouxe alguma aprendizagem dos livros que levou para ler, se o tempo partilhado com a família foi um tempo de qualidade. Isso é o mais importante, mais até do que o checklist daquilo que tinha sido programado fazer. E por isso aquilo que eu desejo é que no fim deste episódio eu consiga marcar umas férias efetivamente descansativas e que escolha com tempo, consiga decidir qual o local quer ir, escolhê-lo e efetivamente reservá-lo,
Definir algumas regras que são para abandonar durante esse tempo, definir as visitas que vai fazer com calma e tentar perceber o que é que de cada uma delas trouxe de mais importante e cada um dos seus elementos da família também trouxe mais importante e, sobretudo, sentir que quando volta a casa, volta para um sítio do qual gosta muito, obviamente, mas volta com uma energia nova, volta com o corpo descansado, a mente descansada e com vontade de recomeçar a rotina do ano de trabalho, nomeadamente, para o caso dos miúdos, a rotina escolar. Se lhe apetece um tempo de pausa, com descanso, silêncio, com o barulho dos passarinhos, no meio da natureza, com uma piscina fantástica, bicicletas para passear, trilhos, o Monte das Lajes espera por si e estará sempre disponível para o acolher numas férias ou numa escapadinha, sabendo que Portugal é dos sítios mais seguros para passar férias do mundo. Espero por si, desejo-lhe uma boa semana, que consiga marcar umas excelentes férias até ao final de março, conforme aquilo que tinha efetivamente imaginado. E até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!